E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, sou o professor de vocês e estamos na lição de número 12, Criando Filhos Saudáveis. E olha só, já está prestes de mudar o trimestre e a lição vai ser essa daqui, tá bom? O tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Vai ser uma lição muito interessante, vamos passar as aulas aqui com muita alegria para vocês. E, sem perca de tempo, vamos lá, o textuário. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,58. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura diária. A concepção virginal de Maria, o nascimento de Jesus, a fuga para o Egito, a família de Jesus volta do Egito para Nazaré, o adolescente entre os doutores e, no sábado, o desenvolvimento físico, social e espiritual. Leitura bíblica em classe. Lucas 2, 40, 42 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo os costumes do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Interrogando-os, viu? Não é só ouvindo, não. Então estava ensinando também. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhes a sua mãe: Filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Ou seja, Jesus era sujeito aos seus pais, obedecia aos seus pais. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Glória a Deus. Pergunta de conhecimento, que são as perguntas que eu faço antes de passar a EBD para ver quem estudou, quem não estudou a lição. Primeiro, quais são os irmãos de Jesus? Segundo, José era pai biológico ou adotivo de Jesus? Essa aqui é interessante. Terceiro, Jesus foi descendente, olha isso que livre, descendente de uma prostituta. Vou até corrigir aqui, né? A gente faz ao vivo descendente de uma prostituta. Essa aqui é muito interessante e vamos prosseguir, gente. Linha do tempo de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus nasceu. Teve a estrela lá, Jesus foi, nasceu, José e Maria. Aí, quando Jesus nasce, existe o decreto do rei Herodes, que era o rei da época, para matar todo menino, ou seja, todo menino que tivesse certa idade, ele teria que ser morto, porque Herodes estava com medo de perder o seu reinado, tá? Então, a família, depois que Jesus nasceu, depois que os reis magos foram já o visitaram, aí eles fugiram para o Egito porque estavam com medo que Jesus morresse. É uma história parecida com a história de Moisés. Então, depois de 8 dias que Jesus nasceu, Jesus é circuncidado, que era uma prática que era obrigatória. Era uma prática obrigatória da época, tá bom? Tinha que ser circuncidado com 8 dias, porque era o código de aliança de Deus para com o povo de Israel. Aí, depois que Herodes morre, eles vão e voltam para Israel. Sai do Egito e volta para Israel. Aí, quando Jesus está com 12 anos de idade, naquela época, ele vai para a Páscoa, para comemorar a festa, e ele vai e conversa e interroga os doutores, não apenas ouve, mas interroga. Nesse meio tempo, entre os 12 e os 30 anos, Jesus vai e aprende carpintaria com seu pai José. E nesse meio tempo, seu pai José ele morre. E aos 30 anos, a Bíblia não fala o tempo exato que ele morreu, mas a gente sabe que foi entre os 12 e os 30 anos de Jesus. Então, com 30 anos, Jesus é batizado por João Batista e inicia realmente o ministério de Jesus, tá? Que é dos 30 aos 33.
E no fim, Jesus morre crucificado, carregando todos os nossos pecados, os meus, os seus e de toda a humanidade, e daqueles que ainda hão de nascer, Jesus carregou o pecado de todo mundo. E após os 3 dias, Jesus vai e ressuscita para mostrar que apenas Ele é Deus. É o único Deus que foi morto e ressuscitou, que tem poder para dar vida. Amém? Qual é a descendência de Jesus? Isso aqui é muito interessante. Em Mateus 1, vai falar a descendência de Jesus. Fala assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, começou com Abraão, gerou Isaac. Então, a gente já sabe que Jesus é descendente de Abraão. Isso é muito legal. Por quê? A promessa de Deus, gente, olha só, a promessa de Deus que era para com Abraão, antigamente, falou, você será pai da grande nação. Abraão nem imaginava que descendência dele, que a descendência dele, que Deus fala, conte por acaso as estrelas do céu, não tem como contar. E uma dessas estrelas, que é a estrela brilhante, que é a estrela de Jerusalém, é o nosso Jesus. Então, gente, uma dessa descendência de Abraão que Deus foi prometido lá atrás é Jesus Cristo. Então, isso é muito lindo, muito bonito. Então vai. De Abraão, Isaac, Jacó. Jacó foi e gerou seus irmãos. Tudo bem. Então a gente sabe também que, olha aqui, uma das descendências é Raabe. Então aquela pergunta que eu tinha feito anteriormente, se Jesus era descendente de uma prostituta, sim, porque Raabe anteriormente era uma prostituta, deixou as suas práticas, então ela passou a ser uma ex-prostituta, tá bom? E ela virou uma descendente de Jesus. Ela é descendente de Jesus. Isso é muito legal. Após continuando, Raabe foi ver Boaz e gerando mais na frente, viu Jessé, e Jessé quem é pai de Davi, ou seja, Raabe basicamente é a avó de Davi. Raabe é a avó de Davi. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que, mesmo que você, que por acaso não está nos caminhos do Senhor, se você por acaso se arrepender, sabe que a sua família será mudada. Se por acaso hoje a sua família é tudo bagunçado, pessoas não tem ninguém crente, todo mundo está no mundo, pessoas bebem, enfim, não importa o que aconteça na sua vida, hoje a sua vida tem a oportunidade de ser mudada, porque Raabe, que era basicamente alguém que a gente olhasse e falasse que nunca seria descendente de alguém que é filho de Deus, ela está dentro da genealogia dele. É mais do que ser amigo, é ser realmente parente, é ser sangue. Isso é muito bonito, gente. Tá? Então, independente do pecado que você tem, sabe que você sendo perdoado, você se arrependendo de tudo, arrependendo e largando, aí sim você tem parte da família de Deus, né? Que é a família que vai morar no céu. Amém? Então Jessé gerou a Davi, e Davi gerou a Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Então, olha só, Davi foi e juntou com Batseba, que no caso a mulher de Urias, que Davi foi e planejou para que Urias morresse. Então, Batseba também está dentro dessa história. Então, Jesus também está dentro de um relacionamento que veio de Batseba. O que a gente aprende com isso também? A gente aprende que Jesus, que é o ser divino, ele também veio de algumas situações em que não foram tão vamos dizer assim, né, tão agradáveis anteriormente, como eu já falei de Raabe, e também teve no caso de Davi. Mas o importante é que a pessoa se conserte. O importante é que a partir do meu posicionamento agora, o meu para frente será mudado, ok? Não importa o pecado que eu cometi antes, mas o que importa é o que eu irei fazer daqui para frente. Então, vai. Depois veio Acás, gerou Ezequias, o rei Ezequias, e depois Jacó gerou José, e José é o que? É marido de Maria. Então, gente, olha só. De Abraão veio para Raabe, depois veio para Davi, depois veio para Ezequias, depois veio para Jacó. Jacó gerou José, e José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E é muito lindo. Não é à toa que muitas pessoas falam, e também tem aquela passagem que fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então aqui o cego ele vai e chama Jesus pela descendência dele, o qual é filho do rei Davi. Eduque. A gente sabia que Jesus crescia em estatura, em graça, enfim. E qual o passo que a gente tem que fazer para que nosso filho cresça dessa forma? Primeiro, espiritual. Se você, por acaso, não tem filho, você pode pegar e colocar isso para si mesmo, ou para o seu irmão, para que você possa ensinar e também cuidar de si mesmo. Antes da gente ensinar alguém, a gente tem que tirar atrás dos nossos olhos e procurar ensinar a nós mesmos. O importante é a nossa disciplina, tá? Leve seu filho para a igreja, ore com ele, jejue com ele, estude a EBD, pegue a lição, leia com ele. Leia a Bíblia todos os dias, conte histórias para o seu filho. Isso é uma forma muito legal de fazer com que o seu filho cresça espiritualmente. Isso vai ser muito bom.
Porque é diferente da igreja falar, ah, ora com seu filho. Na verdade, da igreja falar, você tem que orar, você tem que jejuar. Sendo que você nunca teve apoio de ninguém. Poxa, às vezes o filho nem sabe como que é jejuar, se tem que jejuar uma hora certa, se tem que tirar todo o alimento, se pode ser com água ou não. Então, o filho vai ter essas dúvidas e você está lá para ajudar. Mas se você não faz, o filho não vai ter quem seguir o exemplo. Área emocional. Sempre tenha conversas abertas. Por favor, tenha conversas para com eles, para que eles se sintam à vontade para desabafar, tá bom? Senão seu filho vai se sentir sempre preso e não vai sentir a vontade para tirar aquilo que está dentro dele. Isso para a área emocional é importantíssimo. Área profissional ou educacional, caso o filho não tenha ido para o mercado de trabalho. Pergunte como está na escola ou no trabalho. Se necessário, ajude nas lições de casa. Uma coisa que eu agradeço muito é que minha mãe, desde quando eu era pequeno, minha mãe ajudava nas lições de casa. Meu pai também fazia maquetes comigo nas atividades de ciências, era muito legal. A gente estava até lembrando disso esses dias. Então são coisas que faz parte da vida do filho. E que eu, que fiz 23 anos agora, recente, dia 13 de junho, eu lembro de algo que aconteceu na minha infância há muito tempo. Isso foi o quê? Foi apenas um tempo que meu pai tirou para ficar comigo, para me ajudar em um dever de casa. Então crie memórias saudáveis ao seu filho. Não fica apenas sendo a memória de você pegando no celular com seu filho. Não. Tem que criar memórias de verdade, memórias saudáveis. Social. Como ser bem no lado social? Fique por dentro das amizades dele e pergunte se alguém está tratando ele mal. Porque acontece muito da criança sofrer algum tipo de bullying na escola, a criança ficar com vergonha e não contar para os pais, tá? Então, tenha sempre essa conversa aberta com ele. José era o que de Jesus? Pai adotivo ou pai biológico? Qual é a resposta? Deixa aí nos comentários. Mas, gente, se vocês por acaso concordam ou não, coloca aqui nos comentários que eu quero ir explicar para vocês cada vez melhor, tá bom? O que que José era? José era pai adotivo de Jesus, porque não houve contato nenhum de José com Maria, então não é possível de José ser pai biológico, tá bom? E Maria era mãe biológica ou adotiva de Jesus? Maria era a mãe biológica. Por quê? Porque saiu do ventre dela. Então, é realmente biologicamente comprovado de que Maria era mãe de Jesus biologicamente. Então, é isso daí. Então, Maria era mãe biológica e José era pai adotivo. Então, essa é a família de Jesus, tá bom? Não quer dizer que, tipo assim, José não cuidava como pai? Claro que não, José cuidava realmente como pai. No entanto, que quando Jesus tinha se perdido, lá fala que não apenas Maria, mas Maria e José estavam preocupados, que estavam procurando Jesus em tudo que era lugar, tá bom? Predileção, a gente sabe que Jesus ele tinha irmãos, a gente vai falar deles agora há pouco. Mas Maria tinha predileção por Jesus? Gente, a lição, para quem leu ela, lá vai falar que Maria não teve predileção por Jesus, que ela procurou agir sempre com sabedoria. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na Bíblia não fala que Maria teve ou não predileção. Porque, anteriormente, qual é o exemplo de predileção? É ter um filho preferido. Ou seja, Rebeca tinha predileção por um dos filhos, entendeu? Entre Jacó e Esaú, um preferiu um preferiu Jacó e o outro preferiu Esaú. Isaac preferiu Esaú e Rebeca foi e preferiu Jacó, que no caso a gente conhece também como Israel. Então, um teve predileção a outro, mas Maria a Bíblia não fala nada a respeito disso. Então a lição colocou algo, sendo que a Bíblia não dá respaldo nenhum para que possa confirmar isso daí, tá bom? Então aqui eu vou deixar aberto, se vocês quiserem colocar nos comentários se ela teve ou não, você pode ir comentando, mas é o que a Bíblia não fala, que não dá certeza disso. Foco. Isso aqui é muito interessante. Olha só. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de... Aqui fala os irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas e Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs, ou seja, Jesus tinha 4 irmãos e também irmãs, tá bom? Jesus não tinha apenas irmão, não, também tinha irmã, beleza? Que está em Marcos 6,3. E olha só que a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus. Pois nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, gente, Maria teve um filho virgem. Maria foi realmente uma mãe virgem. E ela com certeza contou essa história para os seus outros filhos. Mas os filhos possivelmente tinham inveja de Jesus, não acreditavam nele. Então, por conta disso, eles não criam que Jesus era realmente o Filho de Deus. Eles não acreditavam. Então, olha só que problemão. É um problemão gigante.
Mas o que eu quero dizer com relação a foco? Independente da família de Jesus, dos irmãos dele, aqueles que eram íntimos de Jesus, estar contra ele, porque é diferente de, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho, sei lá, o meu foco de fazer uma faculdade, vou dar um exemplo aqui que poucos, uma faculdade de artes, que normalmente a família não gosta e tal, não, faz medicina, faz engenharia, faz direito. Não, estou seguindo aqui minha faculdade de artes. É diferente de uma pessoa que eu não conheço vir chegar, não, cara, faz isso não, escolha uma faculdade que dá mais nome, que dá mais respaldo para você, do que chegar a minha própria família e falar, não, Alejandro, eu não quero que você faça isso não, isso aqui não é para você, eu não acredito que você vai ser, tipo, bem sucedido nessa área. Então é muito mais, vamos dizer assim, machuca mais. E como eu sempre falo, né, as maiores cicatrizes são das pessoas mais de perto. Acredito que você já até decorando isso que eu estou falando. Então, Jesus tinha foco no dever dele, apesar da família dele não apoiá-lo, não a família toda, né? Porque José e Maria sabia, acreditava, o anjo falou com José, apesar de no início ele ficar meio assim e tal, mas depois que o anjo falou, ele foi, acreditou e teve certeza de tudo aquilo, tá bom? Então, independente da situação que você esteja, mesmo que sua família esteja contra, se Deus está contigo, tenha foco, porque muitos vão se levantar contra, mas Deus está contigo, meu irmão. Pode ir tranquilo, porque Ele é a sua rocha inabalável. Você não necessita da aprovação de ninguém, apenas da aprovação de Deus. Linhando o tempo de irmãos. Isso aqui eu quero colocar, isso aqui eu tratei, na verdade, em uma lição anterior, que eu falei exatamente sobre predileção, e falar um pouquinho sobre os irmãos. Para vocês verem que na Bíblia sempre sim vai falar que os irmãos teve uma treta, teve uma briga, teve uma discussão. Então, olha só, os primeiros irmãos que houve foi Caim e Abel, e um acabou matando o outro, por conta que teve inveja, tá? Ismael e Isaac. Ismael foi o filho primogênito, depois veio Isaac, depois houve aquela rixa de Sara e a sua serva. E aí ainda continuou, porque na Bíblia fala que Ismael teve inimizade com seus irmãos, ou seja, teve inimizade com Isaac, tá bom? Não houve aquele perdão, não houve aquela comunhão. Logo após, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó é um bom exemplo. No início eles tiveram a grande rixa. O Esaú queria matar Jacó, logo após disse, não, após meu pai morrer eu vou e vou te matar. Ele falou isso. Mas, no fim da história, houve uma boa notícia de que Esaú e Jacó, um perdoou o outro. Então, isso foi o quê? E na Bíblia fala o seguinte, que José, ele estava presente com seu pai Jacó, no momento em que Jacó e Esaú, um perdoou o outro. Então, José viu aquilo, poxa vida. Cara, isso é muito importante. Por quê? Porque os meus avós, que é Ismael e Isaac, um morreu com briga do outro. Mas Esaú e Jacó, um acabou perdoando o outro. Então, aquilo que iria acontecer de um querer matar o outro não vai acontecer mais. Então, José foi aprender aquilo. Que serve de exemplo para o quê? Os irmãos dele. Porque os irmãos tinham inveja de José, mas no final, quando o pai deles morreram, que no caso foi Jacó, os irmãos ficaram com medo de José e mandar matá-los. Mas José foi e falou com toda a calma, não vou matar vocês. Tá? Então, esse é o grande exemplo. Logo após de José e os seus irmãos, que são os filhos de José, teve Manassés e Efraim, tá? Que no caso também quando eu lembrei aqui agora o seguinte, que Jacó, que é pai de José, ele foi abençoar os filhos de José. Ou seja, Jacó foi abençoar os seus netos Manassés e Efraim. E Jacó foi abençoar mais o mais novo para depois abençoar o mais velho. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com Isaac. Isaac abençoou mais a Jacó, na verdade, abençoou totalmente a Jacó. E quando foi abençoar Esaú, Esaú perguntou, não sobrou nada? E falou que não tinha sobrado nada. E Jacó vai e faz a mesma coisa. Foi abençoar mais o mais novo e falou que o mais novo estaria acima do mais velho. Então isso é algo muito contraditório. Basicamente, os irmãos mais novos na Bíblia inteira são que têm mais respaldo, são que têm mais direitos, são que têm mais bênçãos. Mas enfim, é só uma linha do tempo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Zelo. Quando aqui a gente vai saber o seguinte, que Jesus tem um zelo muito grande por sua mãe Maria. Olha só o que fala em João 19, 26, 27. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, que é João, disse à sua mãe, aí está seu filho. E ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Então, o que a gente aprende aqui? Jesus estava sendo morto e crucificado.
José já não estava mais vivo e Jesus possivelmente era quem cuidava a partir do seu trabalho da carpintaria. Apesar de Jesus não exercer durante aquele período de 3 anos, Jesus era responsável pela vida de Maria. Então Jesus vai e fala: poxa vida, eu vou morrer apesar de eu ir ressuscitar, mas o meu trabalho aqui na terra é aqui na cruz, estou finalizando, está consumado, está feito. Então eu preciso de alguém que cuide da minha mãe. Isso é algo muito legal, porque muitas das vezes quando a gente cresce, a gente esquece dos nossos pais, a gente esquece de todo o trabalho que nossos pais teve para cuidar da gente. Mas isso é algo mostrado por Jesus, que ele não, eu quero cuidar da minha mãe. Eu estou partindo, mas eu não vou te deixar, como ele fala, não vou te deixar órfãos. E da mesma forma ele quer cuidar da sua mãe. É uma atitude muito bonita. Agora vamos falar sobre consequências e influências. O que vejo com frequência se torna minha realidade. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, que ainda vai aprender sobre as influências que acontecem. Primeiro, mundo que existe armas, mundo das drogas. Para as pessoas que veem isso com bastante frequência, infelizmente, gente, infelizmente, isso acaba sendo a realidade deles. Por exemplo, eu vejo pessoas com arma toda hora, eu vejo pessoas usando droga toda hora. Então aquilo acaba sendo mais a minha realidade. Então eu acabo exercendo e é muito mais fácil a pessoa praticar isso quando ela vê isso com mais frequência. Não é à toa que, eu vou dar um exemplo para vocês, jornais não têm a permissão de falar da quantidade de suicídios que tem ocorrido, tá bom? Antigamente, eles fizeram isso, anunciavam a quantidade, e quando as pessoas viam que outras pessoas estavam fazendo, aquilo era motivo dentro delas de fazer também. Então, poxa vida, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. E o número de suicídios não diminuía, mas aumentava, tá bom? O intuito do jornal era de alertar para que eles não cometessem, mas acabou dando mais ânimo para as pessoas que não faziam. Então, se eu estou no meio de uma situação em que eu vejo pessoas com arma, pessoas usando drogas, pessoas fumando, pessoas bebendo, enfim, pessoas machucando um ao outro, eu vejo meu pai machucando a minha mãe, então eu cresço nesse mundo, é um mundo que vira normal para mim, é um mundo banalizado, não é algo correto, mas é o que acabou se tornando rotineiro do dia a dia. Então eu acabo cometendo isso, porque isso está no meu dia a dia, tá bom? Porque o ser humano é influenciável sim, tá? Influências. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Isso aqui, gente, é verdade demais. Muita verdade. Primeiro, crianças são influenciadas a fazer algo, pois todos fizeram. Assim, ela não será a estranha. Por exemplo, tem uma roda de crianças lá na escola e um acabou pegando uma cerveja lá escondido. Trouxe de casa uma cerveja escondida. Aí olha só, todo mundo aqui vai dar um gole, tá bom? E o seu filho tá lá. Então o seu filho lá, o seu filho vê cada um dando um gole e quando chega na vez dele fala: "Ai, não quero fazer não". Aí os colegas chegam e falam: "Ué, você é mulherzinha? Você não quer fazer isso por quê? Porque você é crentezinho?" Aí ele vai e se sente comovido, se sente realmente pressionado com aquilo e acaba fazendo aquilo que todos estão fazendo. Por quê? Primeiro, ele viu todos fazendo e ele se sente desencaixado, ele se sente, ele não se sente pertencente àquele grupo. E é do ser humano, e principalmente das crianças que são mais vulneráveis emocionalmente, querer fazer parte, querer ser aceito, isso é algo do ser humano, tá bom? Não é do que, por exemplo, você é adulto, você chega no meio de uma roda e você procura se encaixar, tá bom? É muito normal disso. Outro, muitos pais não estão presentes na vida do filho, priorizam outras coisas, mas saiba que o mundo está a todo momento pronta para abraçá-lo, pronto para abraçá-lo. Enfim, o que eu quero dizer muitos pais não priorizam o tempo que ele tem com o filho. Eu estou em casa e tal, estou cansado, eu quero assistir TV, eu quero assistir um filme, eu quero assistir uma novela, ou então eu quero continuar trabalhando aqui dentro da minha casa e não dar o tempo de qualidade que o seu filho merece. Ou seja, o filho, ele recebe uma bomba na escola, quando chega em casa, ele não tem um tempo com seu pai que ele deveria ter, não apenas pai, mas pai e mãe, aí falo pai englobando os dois aqui. E quando acontece isso, poxa vida, eu estou me sentindo preso, eu não tenho com quem passar um tempo em família, eu não tenho com quem passar um tempo de comunhão, então se minha família não me abraça, o mundo vai me abraçar. Se os meus pais não estão comigo, poxa vida, pelo menos aqueles meus colegas, eles querem que eu faça parte do grupo deles. É isso que acontece com muitos pais. E eles estão saindo, seus filhos estão saindo da presença do Senhor por baixo do seu nariz. Entendeu? Você está cego espiritualmente, você está totalmente cego. E você acha que o seu filho vai estar na igreja tudo certinho, sendo que você não cuida dele da forma que deveria cuidar. Deus nunca deixou seu filho desamparado, então você também não tem que deixar seu filho sozinho no mundo, tá?
Vamos lá. É, eu coloquei aqui, poderiam ter usado o dinheiro em outra coisa. Por exemplo, eu pego o dinheiro aqui, eu vou dar um exemplo aqui de pais que são ricos, que têm bastante dinheiro. É aniversário do meu filho. Eu vou e compro um carro para ele. Tem gente que dá um carro para um adolescente. Vou dar um carro, vou dar um videogame, um PlayStation 6, um PlayStation, enfim, não importa. Mas eu pego algo de dinheiro e eu quero de extremo valor, de preço na verdade, e entrego para o meu filho. Mas na verdade o que o filho quer é algo mais emocional. Poxa vida, eu conheço pessoas em que diriam bem assim: poxa, se eu pudesse escolher o presente de aniversário, eu não escolheria carro, não escolheria videogame, não escolheria nada disso. Eu escolheria um tempo com o meu pai. Eu escolheria um tempo praticando algum esporte, assistindo, nem que seja assistindo algum filme. Mas o dinheiro não compra tudo, tá bom? O dinheiro não traz, é isso que tá falando, tipo, quando eu falo o dinheiro não traz felicidade, claro que o dinheiro traz, tipo, sustento, traz segurança, a pessoa se sente feliz naquele momento porque tem comida, tem conforto, mas a felicidade verdadeira em si é causada através do amor de Jesus Cristo em nós, tá? Solução. Qual é a solução para tudo isso? Vamos lá. Se você é o tipo de pai que sempre bate e pune, seu filho nunca se sentirá livre para falar de um erro que ele cometeu, pois tem medo de você. Tá vendo? Olha só. Se você é o tipo de pai que sempre bate e pune, seu filho nunca se sentirá livre para falar de um erro que ele cometeu, pois tem medo de você. Muitos desabafam na internet, pois não é compreendido na sua própria casa. Então, muitos desabafam, tipo, na rede social, no Twitter, no Instagram. Eu tô sozinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é por quê? Porque quando vai falar dentro da sua casa, não é escutado. Poxa vida, eu vou falar com meu pai, eu tento desabafar, apesar disso ser uma atitude muito corajosa, porque é difícil um filho querer desabafar com seu pai. Aí ele chega, o pai está conversando no celular, o pai está cansado, o pai só quer assistir filme, enfim, esse é o tipo de situação que acontece bastante. Então, outra coisa, saiba os locais que seu filho frequenta, os tipos de pessoa que o rodeia, ou seja, você, seu filho vai e sai. Você tem que conhecer as pessoas que estão andando com ele, tá? Que são as pessoas que modelo dele, ou seja, sempre tem alguém tipo, quando crescer eu quero ser igual ao meu tio, quando crescer eu quero ser igual aquele ator de cinema. Eles têm que pensar, o que que esse tio faz? O que esse ator de cinema faz? Tá? Esse ator de cinema, por acaso, é porque ele tem carro, é porque ele faz tal coisa. Então você tem que analisar qual é o modelo de pessoa que seu filho tem. Outra coisa, revele que você também já errou. Isso é algo que muitos pais têm medo de fazer. Tipo, eu não posso me mostrar vulnerável para meu filho. Eu tenho que estar sempre sendo o homem de ferro, o Superman para ele, para que ele veja que eu realmente não erro. Mas não, quando você mostra que você erra, você mostra seu lado humano para seu filho. Ou seja, poxa vida, meu pai já errou, então ele sabe o que eu estou passando. Então isso dá uma outra visão para ele. Faça-o entender que você o compreende, pelo amor de Deus. O que acontece muito, acredito que você já tenha visto em muitos filmes falando: meu pai não me compreende, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então isso acontece bastante, tá? Mostra que ele não precisa se encaixar em grupos, ou seja, você não vai beber isso aqui não, você não vai usar isso daqui não. Fala para o seu filho, você não necessita da aprovação de ninguém, você não precisa que você seja encaixado nisso daqui. Você tem a minha aprovação, você é meu filho e eu te amo, tá bom? Então mostre isso para o seu filho. E por favor, tenha uma conversa aberta com ele, dialogue com seu filho, deixe com que seu filho se abra. E por favor, não pune sempre o seu filho, porque ele vai ter medo de conversar contigo. Abraço, e mesmo se ele tomar uma atitude errada, por favor, tenha paciência, tá? Você também errou, então vamos fazer com que isso dê certo. Histórias. A leitura é o instrumento mais prático e barato para educar uma criança. Não apenas a criança, mas todo mundo. Enfim, instigue a criatividade do seu filho, tirando 30 minutos para contar histórias bíblicas. Coloque seu filho como um dos personagens bíblicos, tipo assim, Davi, então você é Alejandro. O meu filho se chama Christian, então eu vou pegar, você Christian, estava lá, e tinha um gigante grandão, e você foi, pegou aquela pedra, e foi, e derrubou o gigante, e o povo de Israel ficou muito feliz, e tal, depois você, Christian, se tornou rei de Israel, então é muito legal isso, mas contanto que esse personagem tenha bons exemplos, você não vai pegar e vai colocar o seu filho no lugar de Golias, né? Aí você vai, tinha um menino chamado Golias, que é o homem de Deus, e você que é o Golias. Enfim, vamos contar esse negócio do jeito certo, tá bom?
Isso aqui vai gerar algo muito interessante para o seu filho. Seu filho vai ter mais desenvolvimento na área profissional porque vai gerar criatividade nele, vai instigar a imaginação dele. Então, seu filho vai ter mais repertório. Isso é muito importante. Depois você lê sobre a importância do pai contar história para seus filhos. Dinâmica. Gente, olha só. Peça para o seu filho escrever um abaixo do outro as áreas espiritual, emocional, social e profissional. Logo após, ele dará uma nota de 0 a 10 para seu desempenho em cada um. Então, tipo assim, área espiritual, poxa, eu acho que eu estou nível 5. Área emocional, eu estou nível 7. Social, poxa, eu estou nível 6. Profissional, eu estou área 9. Legal. Então, você vai analisar aqui, você vai ver, poxa vida, na área espiritual, meu filho deu nota 5. O que será que está acontecendo? Será que eu estou orando com ele? Será que eu estou jejuando com ele? Social, se eu estiver baixo, será que meu filho está com dificuldade de se relacionar com outras pessoas? Será que ele está se sentindo excluído? Será que ele está sofrendo bullying na escola? Então, analisa isso. No final, some tudo e divide por 4, dará a média do seu filho. Então, você vai analisar tudo isso daí direitinho. Outra dinâmica. Chame seu filho e tenha uma conversa aberta com ele, pelo amor de Deus. Peça para ele falar as dificuldades que ele tem passado e sobre as pessoas que ele tem andado, tá bom? Tipo, com quem você tem andado, meu filho? Como que é essa pessoa? Essa pessoa tem um bom exemplo, não tem? Conversa com ele, tá bom? Então vamos lá. Mas isso depois dele se abrir. E sobre as pessoas que ele tem andado. Deixe claro que você não o punirá. Caso ele cometa algum erro, fale e deixe claro para ele que você não o punirá. Assim ele se sentirá mais livre para desabafar contigo. Fechou? Vamos lá, de pergunta da Serenata. Essa aqui é a nossa lição, tá bom? Foi bastante legal. Procurei procurar alguns assuntos diferentes que a lição não tinha passado para vocês, tá bom? Para não ficar muito raso. Essa lição, eu confesso que eu achei ela muito rasa e tal, então procurei pegar algumas coisas de fora. Qual é a pergunta? Por que Jesus decidiu cuspir no chão para curar o cego? Não sei se você conhece essa passagem, mas o cego vai falar para Jesus: eu quero enxergar, que eu tenha vista. Então Jesus cospe no chão, pega ali e vai e coloca nos olhos do cego e ele volta a enxergar. Então, por que Jesus tinha que necessariamente cuspir no chão? Era necessário? Não era? Então, essa daí é a nossa pergunta da Serenata, que eu vou relevar para vocês no domingo à tarde, tá bom? Vocês terão a resposta. E se vocês querem fazer parte do nosso grupo, por favor, gente, clica aqui no link, tá bom? Deixei aqui o link do nosso WhatsApp, do nosso Instagram também. Então, gente, vocês terão acesso a todos os slides. Se você é professor, você vai ter acesso também às respostas da Serenata anteriormente, porque você vai poder passar para o seu grupo de jovens, adultos, enfim, senhoras, e no final você já terá a resposta. Porque se você não faz parte, você só terá a resposta igual a todo mundo, igual os alunos, que terão apenas no domingo pela tarde. Então não tem como você passar a pergunta no domingo pela manhã. Tá bom? Minuto ABD, qual foi a parte que você mais achou interessante? Qual foi a parte que você mais achou importante, que você mais aprendeu, que mais abriu a sua mente? É muito bom você também fazer essa pergunta para seus alunos. E a próxima lição, lição de número 13, a última lição desse trimestre, do segundo trimestre. O tema é a amizade de Jesus com a família de Betânia, que é a família de Marta, Maria e Lázaro, ok? Compre a lição, tá bom? Compre a lição, estudem ela bastante, porque vai ser muito interessante, ok? Deus abençoe vocês grandemente, um abraço e tchau, tchau!